No começo do filme, somos apresentados a Eve. Ela desperta dentro de um túnel, sentindo-se tonta e completamente perdida. Seus olhos percorrem o ambiente escuro até que ela percebe uma pulseira em seu pulso, sem ideia de como foi parar ali. Enquanto tenta entender a situação, se depara com corpos de soldados espalhados pelo chão. Um calafrio percorre seu corpo e ela começa a rastejar para longe dali. Do lado de fora, um helicóptero pousa, trazendo um grupo de soldados em missão de resgate. O comandante exibe fotos de prisioneiros que podem estar na instalação e deixa uma ordem clara. Se encontrarem algum, eliminem na hora. Dentro da instalação, um cientista chamado John avança com cautela por um duto de ar. Ele encontra os soldados mortos, pega uma arma caída e tenta seguir em frente, mas um som repentino o faz congelar. Ao se virar, seus olhos se arregalam ao dar de cara com uma criatura grotesca que o ataca sem piedade. Enquanto isso, Eve se esconde nos dutos ao lado de outro prisioneiro. Eles observam os soldados invadindo o local e matando um detento sem hesitar. O medo toma conta e ambos tentam não fazer barulho, mas um dos soldados percebe sua presença e abre fogo. O prisioneiro ao lado de Eve cai morto instantaneamente. Ela, apavorada, se afasta o máximo que pode, enquanto um soldado olha dentro do duto. Com um golpe de sorte, ela consegue escapar para uma área mais aberta, mas precisa agir rápido ao ouvir passos se aproximando. Em outra parte da instalação, os soldados Romeo, Wiki, Fourpack e Kid avançam pelos dutos, seguindo sinais em seu rastreador. Eles chegam ao local onde John e os outros foram mortos e, ao verem o massacre, entram em alerta máximo. O rastreador aponta mais um sinal e os leva direto até Eve, que está encolhida em um canto. Quando Romeo se aproxima, seus olhos se encontram, trazendo flashes de um passado esquecido. Ele a reconhece na hora. Era sua namorada. Mas como isso é possível? Ele tinha certeza de que Eve estava morta. Confuso, tenta falar com ela, mas ela não se lembra de nada. Os outros soldados se preparam para atirar, mas Romeo impede, causando tensão no grupo. De repente, Kid detecta algo gigantesco vindo na direção deles. Ao investigar, ele se vê diante de uma criatura monstruosa. Sem tempo para pensar, a equipe bate em retirada, usando uma corda para escapar e jogando explosivos para tentar deter o monstro. Mas a sorte não está do lado de Kid. Ele perde o equilíbrio e cai, ficando cara a cara com a criatura. Sem saída, faz um último pedido: acionar os explosivos. O soldado Romeo hesita, mas não há outra opção. Ele aperta o botão e uma explosão violenta toma conta do local, levando tanto Kid quanto o monstro com ele. A situação sai do controle quando Wiki, consumida pela raiva, aponta a arma para Eve e a culpa por tudo. Mas Eve reage no mesmo instante, pegando a arma de Romeo e mostrando reflexos dignos de alguém altamente treinado. Isso acende um alerta em Romeo. Se ela tivesse realmente esquecido tudo, não teria se movido assim. Ele intervém antes que a situação piore, acalmando Wiki e convencendo o grupo a seguir em frente. Pouco depois, encontram um caminho que leva a um nível superior da instalação. Romeo sobe primeiro, abre uma porta e se depara com um grupo de pessoas escondidas. Um deles, Matthew, entra em desespero, mas logo é silenciado sob a mira das armas. O grupo exige respostas, mas um homem chamado Caesar se recusa a deixá-los falar. Sob pressão, Matthew finalmente abre o jogo. Aquele lugar é um laboratório onde cientistas faziam experimentos misturando DNA humano e animal para criar novas formas de vida. Mas um dos projetos saiu do controle, desencadeando o caos. O experimento enlouqueceu, libertou outras criaturas e começou a transformar a instalação em um verdadeiro massacre. É então que Eve entra na sala. No instante em que Matthew e Caesar a veem, sacam suas armas, mas Romeo reage rápido e impede o ataque. Matthew, trêmulo, revela a verdade. Eve não é apenas mais uma sobrevivente. Ela é a experiência que deu errado, a verdadeira responsável por toda a destruição. Caesar avisa que, se não a eliminarem agora, ninguém ali sairá vivo. Mas Romeo não aceita essa ideia e insiste que Eve não pode ser culpada pelo que nem sequer lembra. Antes que possam discutir mais, um grito ecoa pelo corredor. Olá, meus queridos Bigs.
este é o resumo do filme, Fortaleza Secreta. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Eles seguem o som e encontram um soldado, mas sem aviso, ele começa a atirar contra o grupo. Romeu percebe que ele não está agindo por conta própria. Há um homem ao lado dele, aparentemente no controle da situação. Convencido de que o soldado está sob hipnose, Romeu tenta resgatá-lo, mas recebe um aviso. Um passo a mais e será o próximo a perder o controle. Ele ignora o risco e avança, mas antes que sua mente seja dominada, Fourpack age rápido e elimina o manipulador com um tiro certeiro, quebrando o feitiço. Romeu, agora mais furioso do que nunca, exige uma explicação de Caesar. O cientista então confessa que a instalação não se limitava a experimentos genéticos. Além disso, testavam técnicas para criar soldados capazes de controlar mentes, uma arma militar projetada para vencer guerras sem derramar sangue, pelo menos na teoria. Tudo desmoronou quando Eve escapou, e para piorar, ela nem sequer conhece todo o alcance de seus poderes. A revelação enfurece Eve. Tremendo de ódio, ela arranca um explosivo da mão de Fourpack e ameaça matar Caesar ali mesmo. Mas, antes que possa agir, Wick a atinge por trás, apagando-a na hora. Romeu, enojado com tudo o que viu, decide que já chega. Ele aponta sua arma para Caesar e sua equipe e dá um aviso direto. Sigam seu próprio caminho e fiquem longe. Se tentarem segui-los, não haverá segunda chance. Enquanto isso, Eve recupera a consciência, mas algo estranho acontece. Sem perceber, ela começa a influenciar a mente de Wick. De repente, Wick escuta sons estranhos ao redor, mas ninguém mais parece notar nada. Confusa, ela vê um cachorro parado no fim do túnel e aponta para ele, mas os outros não enxergam nada. Frustrada, ela decide atirar, mas o animal nem se mexe. Em um piscar de olhos, a criatura avança contra ela e Wick luta desesperadamente. O problema é que nada disso é real. Eve criou a ilusão e, sem saber, Wick acaba se matando. O barulho dos tiros e o caos chamam a atenção dos soldados posicionados acima, que não perdem tempo. Eles detonam uma explosão, criando uma barreira entre Eve e os demais. Eve consegue fugir, enquanto Fourpack e Romeu tentam escapar sob uma chuva de tiros. Ao mesmo tempo, Caesar chega à sala de controle e os observa pelas câmeras. Com um sorriso satisfeito, ele começa a trancar todas as saídas, encurralando os dois. Sem opções, Romeu e Fourpack tentam outra rota, mas Caesar libera um gás venenoso para acabar com eles. Por sorte, encontram uma brecha e escapam no último segundo. Enquanto isso, Caesar conduz Eve até uma sala onde Matthew já a espera. Ela, ainda atordoada e sem respostas, exige saber a verdade. Matthew, visivelmente nervoso, decide contar tudo de uma vez. Ele revela que seu corpo foi encontrado por cientistas que a levaram para a instalação e realizaram uma série de experimentos para trazê-la de volta à vida. Sua mente foi transferida para outro corpo, e depois de várias tentativas bem-sucedidas, ela se tornou o projeto mais perigoso do laboratório. Eve balança a cabeça, recusando-se a acreditar. Para convencê-la, Matthew exibe uma gravação do experimento. No vídeo, ela aparece conversando com alguém, mas, de repente, tenta esfaquear a pessoa com um lápis para escapar. A imagem se move rapidamente, e então ela percebe quem era o alvo, o próprio Matthew. Um frio percorre sua espinha. Antes que possa reagir, Matthew avança contra ela na vida real, mas dessa vez, Eve desvia. Os dois entram em uma luta intensa. Matthew consegue levar vantagem e agarra um instrumento cirúrgico para finalizá-la. Eve, sem saída, ergue uma arma contra ele. Mas, no último instante, seus olhos ficam completamente negros, como se tivesse acabado de entender algo maior. Sem hesitar, ela solta a arma e encara Matthew de um jeito assustador. Ele tenta se mover, mas já é tarde. Sob o controle total de Eve, ele pega o próprio instrumento cirúrgico e se mata. Da sala de controle, Caesar observa tudo e sente um arrepio na espinha. Eve finalmente despertou para todo o potencial dos seus poderes, e isso o apavora.
Enquanto isso, Romeu e Four-Pack rastejam por um duto apertado, tentando encontrar uma saída. Depois de muito esforço, Romeu acha uma abertura, mas quem está esperando por eles é Eve. Seu olhar é frio, carregado de algo sombrio. Antes que possam reagir, ela assume o controle da mente de Four-Pack, fazendo-o acreditar que o duto está em chamas. Desesperado, Four-Pack grita e tenta apagar um fogo que não existe. Romeu faz de tudo para trazê-lo de volta à realidade, mas Eve é forte demais. Perdido na ilusão, Four-Pack não aguenta e morre ali mesmo. Romeu, tomado pelo ódio e pela dor, escapa do duto e aponta uma arma para Eve. Mas ela apenas sorri, fingindo que não tem ideia do que aconteceu. Quando ele se recusa a cair nesse jogo, Eve muda de estratégia. Aos poucos, começa a envenenar sua mente, inundando-a com memórias de sua esposa. Romeu sente a cabeça latejar, seu nariz sangra e ele começa a se afundar no controle dela. Antes que perca o controle completamente, Caesar aparece. Ele e Eve trocam palavras afiadas até que Caesar solta uma bomba. Eve nunca foi a esposa de Romeu. Todas as lembranças que ele tinha dela eram falsas, implantadas por ela mesma para fazê-lo acreditar em um amor que nunca existiu. Romeu, atordoado, encara Eve, tentando encontrar a verdade em seus olhos. Caesar implora para que ele enxergue a realidade. Mas, sem hesitar, Eve atira no assistente de Caesar e, em seguida, usa seus poderes para acabar com ele também. Romeu dá um passo para trás, horrorizado. Eve admite, sem qualquer remorso, que sempre invejou o amor que ele sentia por sua esposa. Agora, tudo o que ela quer é destruir o que restou dele. Mas Romeu já aprendeu a jogar. Fingindo estar sucumbindo ao controle dela, ele discretamente desativa a trava de um explosivo. No instante seguinte, uma explosão avassaladora engole tudo, levando Romeu junto. A cena, então, mergulha na mente de Eve, revelando a verdade que ninguém imaginava. Os cientistas não apenas trocaram sua mente, mas também implantaram nela o cérebro de uma criatura alienígena. Foi assim que ela voltou à vida e adquiriu poderes tão assustadores. Algum tempo depois, Eve desperta no túnel, desorientada e enjoada, como se tudo estivesse recomeçando. Ao seu redor, apenas corpos e destruição. Sem lembrar de nada, ela segue mancando até uma escadaria. Ao pisar do lado de fora, uma explosão colossal destrói toda a instalação. Mas Eve não sofre um arranhão. Ela ergue a cabeça devagar e seus olhos, agora completamente negros, brilham. Está completamente livre. E assim o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.